Eu sou a Priscila Ferreira, sou psicóloga clínica e quero falar hoje para você de um livro. Olá, lindezas! Estava eu lendo este livro, né? Como trabalha um psicanalista do Násio, gosto muito dele. E me chamou a atenção algo que me remete às crianças. Por quê? Tem um capítulo dele que fala assim, como dizer a verdade às crianças. E eu trabalhei durante um tempo com criança, deixei de trabalhar com crianças. E quando vocês trabalham com crianças, você normalmente trabalha com a criança e com os pais, em conjunto, né? Até porque a criança ainda está em fase de desenvolvimento, de aprendizagem, de percepção, e os pais são responsáveis e muitas das vezes eles necessitam que os filhos atendam às suas demandas, e nem sempre são assim, né? E quando a gente fala aqui de como dizer as verdades às crianças, neste livro ele trouxe um caso que eu achei muito interessante e eu quero trazer para vocês. Nunca existiria interpretação se aquilo que o analista diz já não estivesse dito pela metade, como diria Lacan. Semi-dito pela metade, sabido pela metade pelo analisando. O analisando é o paciente no caso, tá? Como é um livro voltado a psicanalistas, não existem psicólogos, são analistas e analisandos, que são os pacientes, tá? Este não é um exemplo de interpretação, mas é algo muito próximo. Tive uma situação em supervisão recentemente em que o terapeuta me falou do caso de uma mãe que proibira ao seu filho cumprimentar, visitar, encontrar, ver o avô, isso é, o pai de sua mãe, o avô materno. A mãe explicou ao terapeuta que ela proibira isso à criança porque o avô tivera uma relação sexual incestuosa com o primo da criança. Isso é, o filho da irmã da mãe. Então a mãe, escandalizada, disse à criança: você não pode ver o seu avô, nunca mais. E nunca mais vai atravessar a rua para cumprimentá-lo. E nunca mais vai passar por ele. E nunca mais vai lhe telefonar. E se ele te der bom dia, você não vai responder. O analista dessa mãe lhe disse: mas a senhora explicou à criança por que ele proibiu de ver o avô? A paciente respondeu: não expliquei nada. Não disse nada. Mas por que você não explicou, né? O analista perguntou. Como é que vou dizer à criança a verdade dos fatos? A mãe relatou, né? Que é analisanda. Então o terapeuta em supervisão me indagou, que no caso é o Násio, né? O Násio estava fazendo a supervisão desse analista que estava com este caso. Como se procede nesses casos? A mãe me pede um conselho para abordar essa questão. Como proceder? Isso levanta uma questão geral de que François Douto falou muito. É o problema de dizer simplesmente essa frase, dizer a verdade às crianças. É preciso dizer a verdade às crianças? O problema não é dizer a verdade às crianças. O problema é como dizer a verdade às crianças. Né? Muitas das vezes a gente se coloca em questões, mas é um assunto de adulto, é um assunto tão delicado, como dizer isso, como falar isso a uma criança? Não, a criança não precisa saber, mas sim, a criança ela precisa saber da verdade e interpretar de uma maneira que não vá aferir a ela, né? Sugeri então a essa terapeuta que considerasse 4 características da verdade, ou 4 maneiras de dizer a verdade, que, afinal, embora não se trate de uma ciência da análise, nem de interpretação, estão próximos desta última. Eis o que eu propus a ele e proponho aos presentes, porque ele relata que ele propõe aos presentes, é um livro que tem vários temas, vários assuntos, que são reuniões, né, que eles fazem entre eles para explicar casos e dos assuntos voltados à psicanálise. A verdade que deve ser dita a essa criança deve ser-lhe dita pela mãe, se essa verdade é esperada pela criança.
Isso é, se a criança já sabe alguma coisa sobre isso. Em outros termos, para dizer a verdade a alguém, é preciso que a verdade já lhe diga a respeito efetivamente. O que significa que já lhe diga a respeito efetivamente? Isso quer dizer que o sujeito conhece essa verdade e que ele faz parte do acontecimento do que se trata. No caso dessa criança, isso é duvidoso, porque não se trata dela, mas de um primo. E além disso, de um primo afastado. Certamente esse problema afetava não a criança, mas a mãe. Logo, primeiramente, a verdade só deve ser dita se for esperada. Se essa criança ela espera que seja dita a verdade, a mãe é responsável por dizer, né? Neste caso, segunda característica, já que sabemos que a verdade é por natureza semidita, só existe a verdade de uma verdade, já que a verdade por natureza é semidita. Tentemos transcrevê-la, dizê-la igualmente com essa ambiguidade que lhe é essencial. A verdade não pode ser dita por inteiro, é preciso que ela seja dita com hesitação, com reserva, com moderação, diante desse mito, o que é verdadeiro. Em terceiro lugar, a verdade deve ser não apenas semidita, com a condição de que esteja esperada pelo sujeito, mas além disso, é preciso que ela seja semidita em um certo momento, em um certo contexto e com uma certa oportunidade. Não é a mesma coisa se a mãe diz à criança essa verdade na rua, em casa, num contexto determinado. A verdade deve ser dita em um lugar, em um momento preciso e oportuno. Isso é válido até para os adultos, né? Quando você precisa ter uma conversa séria com alguém, você precisa esclarecer algo, você não faz isso em qualquer lugar. Você faz num lugar oportuno e num lugar adequado. Em quarto lugar, é preciso que essa verdade seja semidita a tempo, quando é esperada. Mas além disso, tentando dizer nós ou a gente, não é a mesma coisa se a mãe diz, quero te dizer uma coisa, ou escute o seu pai e eu. Nós conversamos e achamos que. Esse não é um exemplo muito preciso em relação à interpretação, mas dá uma conotação do lugar, da reserva, da atitude do analista diante da interpretação. E termino esse episódio com o que eu disse ao terapeuta. Afinal, o problema era que a mãe cometera um erro. Ela proibira uma série de coisas ao filho, ela o impedira por todos os meios de ver o avô sem ter falado antes, ela própria, daquilo que a afetava pessoalmente. Ela poderia ter 1000 outras maneiras de fazer com que a criança sentisse o peso desse acontecimento incestuoso, outras maneiras diferentes daquela que ela usou. Poderemos voltar a este exemplo posteriormente, mas ele é coloquial ao que tenho a dizer nesta noite, que é quando termina essa parte do capítulo, né? Que ele coloca nesse contexto. Porque muitas das vezes na clínica, quando se é trabalhado com a criança, os pais têm muita dificuldade de conversar, de acessar os filhos. E esses pontos, esses 4 pontos que ele trouxe aqui são muito interessantes, né? Porque faz pensar que não precisa omitir algo da criança em si, mas ser dito pela mãe. E por que ele fala pela mãe? Não só porque ela é analisanda, mas porque é uma pessoa de responsabilidade por essa criança. E no caso também pode ser os pais, né? O pai e a mãe. Conversar e explicar de uma maneira, como eu disse, que não vá aferir essa criança, que não vá prejudicá-la, mas de uma maneira que ela compreenda. Caso contrário, nós voltaríamos na década atrás, lá atrás, quando nós mesmos, né, hoje, aí na fase dos 40, a gente ouvia dos nossos pais que não é para fazer, ponto e acabou, e cresce com essa frustração, essa questão assim, poxa, eu tenho que obedecer e não posso nem questionar. E se é questionado, e se a criança pergunta ou diz, por que não falar? Mas explicar de uma maneira amena. Então essa é a dica. E é a parte do livro que eu quis trazer para a gente conversar essa tarde. Espero que ajude você.
e esclareça algumas coisas. Muito bom.